Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Roosevelt e bem-vindo ao canal Patrimônio Planejado. Nesse canal eu ajudo você a se aposentar sem depender do INSS. Esse é o último vídeo da série que eu estou fazendo, Como se aposentar sem depender do INSS. Então eu já expliquei para você o que significa o INSS, algumas formas de você juntar dinheiro, uns erros que você deve evitar. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês os 10 principais tipos de investimento que a gente tem no Brasil. Depois dessa série, eu vou fazer uma nova série entrando em detalhes, explicando cada um dos investimentos. Então fica comigo, se inscreva no canal e vamos juntos nessa jornada. Antes de começar os 10 investimentos, eu queria falar que eu dividi em 3 tipos de investimentos: renda fixa, renda variável e híbrido. E para começar, eu vou falar um pouco para vocês da renda fixa. Bom, então vamos começar falando da poupança. A poupança é o investimento mais tradicional e mais conhecido que a gente tem no Brasil. Então, como funciona? Você coloca o seu dinheiro no banco, o banco utiliza esse dinheiro, por exemplo, para fazer um empréstimo e ele te paga uma remuneração em cima disso. O ponto mais positivo que a gente tem da poupança é que ela tem uma alta liquidez, ou seja, você consegue sacar o dinheiro na hora. E o ponto negativo é que o rendimento é baixo, é bem mais baixo que os outros tipos de investimento que a gente tem. E a média de retorno da poupança é 0,5 ao mês. O segundo tipo de investimento que eu quero falar é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, basicamente, você empresta dinheiro para o governo e o governo te paga com juros, que geralmente é maior que a poupança. Dentro do Tesouro Direto, você tem algumas opções com relação a prazo e retorno. Então você pode escolher, por exemplo, um retorno pré-fixado, que você negocia essa taxa antes do vencimento. Você pode pegar um tesouro vinculado ao IPCA mais uma certa taxa. Você tem vários prazos de vencimento também, 2045, 50, 55. Daí cabe a você escolher qual o melhor de acordo com a sua estratégia. O próximo que eu vou falar é o CDB, que seria o seguinte: você empresta dinheiro para o banco utiliza esse dinheiro para fazer alguma outra coisa que ele está precisando e ele te dá um retorno. Geralmente é maior que a poupança e o risco é vinculado ao tamanho do banco que você vai escolher. Geralmente, quanto menor o banco, maior é a taxa que ele vai te pagar de retorno, porém é o maior risco desse banco quebrar. CDB, geralmente, ele é vinculado ao FGC. Então, até um certo valor, se o banco quebrar, o FGC te retorna esse dinheiro, te devolve. Mas assim, tem toda uma burocracia, tem tempo, então não é bom contar com isso. O próximo que eu quero falar é o LCI e o LCA. O LCI, você está emprestando dinheiro para o setor imobiliário. E o LCA você empresta para o agronegócio. E funciona do mesmo jeito, você empresta o dinheiro e você tem um retorno, que seria um juros em cima do que você emprestou. Hoje o LCI e LCA, ele não paga imposto de renda. Mas assim, o governo já está de olho para mudar isso daí e colocar uma taxa também. O próximo que eu quero falar é a previdência privada. É complicado você definir se ela está em renda variável, renda fixa ou é híbrido, porque depende muito da previdência que você vai escolher. Mas é basicamente um banco ou uma instituição, uma corretora, que junta um grupo de pessoas, todo mundo dá dinheiro, e essa instituição ou banco faz um investimento e tem um retorno sobre isso. Então ele pode investir em título do Tesouro Direto, um pouco em CDB, um pouco em ações. Então ele vai definir ali as porcentagens para ter um retorno para você utilizar na sua aposentadoria. Agora eu vou falar um pouquinho de renda variável. O próximo que eu vou falar são os FIIs, os fundos imobiliários. Basicamente, a gente tem uma instituição que vai pegar o dinheiro de várias pessoas, vai fazer um investimento no setor imobiliário e você vai ter um retorno variável em cima de um investimento. Por exemplo, a gente tem FIIs de tijolos, que são empresas que compram shoppings, balcão logístico, imóvel comercial. E daí, por exemplo, você pode ter um retorno em cima do aluguel. O aluguel que o pessoal paga, que as lojas pagam, eles dividem entre os cotistas. Você tem fundos de papel, que, por exemplo, eles financiam construção, então ele vai emitir uma nota e a pessoa vai pagar a mensalidade do que ele emprestou, mais os juros, e ele divide esse valor entre os cotistas. Agora eu vou falar um pouquinho de ETF. ETF é também uma empresa, uma instituição, eles coletam dinheiro de várias pessoas e eles fazem múltiplos investimentos, geralmente baseado em um tema. Por exemplo, a gente tem ETFs de tecnologia. Então essa empresa vai investir em várias empresas de tecnologia. Então ele vai comprar um pouquinho de ações da Microsoft, um pouquinho de ação da Nvidia, Amazon, e aí você pode estar ganhando dinheiro com a divisão do lucro dessas empresas, ou você pode ganhar dinheiro também vendendo a sua cota quando ela subir.
Mas daí tem um risco também da empresa falir, ou de cair a cota, ou de não ter lucro e não ter dividendo, ou ter pouco dividendo. Então já entra na renda variável, que você pode ter um lucro maior, mas você também pode ter um lucro menor. Bom, então eu vou falar um pouco agora de ações. É o mais simples de entender. Então assim, o empresário, ele abre uma empresa, ele divide essa empresa em partes e ele vende essas partes para a população comprar. E daí você vai ter um retorno em cima do lucro que ele vai dividir, ou assim como os ETFs e os FIIs, você pode vender e ter um lucro com a valorização. Lembrando que você também pode ter um prejuízo caso caia o valor e você venda. Só para exemplificar, a pessoa tem uma empresa que vale R$10.000. Ela divide em 10 cotas de R$1.000 e as pessoas podem comprar essas cotas. Então 10 pessoas comprariam cada uma cota no valor de R$1.000. Agora eu vou falar um pouquinho de criptomoedas. Criptomoeda basicamente é uma moeda virtual. Então você tem um dinheiro que não é real, que ele é virtual, e ele vai subindo e descendo basicamente conforme as pessoas vão comprando ou vão vendendo. Esse geralmente é o que tem mais volatilidade. Então você pode multiplicar o seu dinheiro por 300 em um mês, tanto quanto você pode perder tudo em uma hora. O último que eu vou falar, que geralmente é híbrido, são os fundos de investimento. Então também uma empresa, uma instituição, uma corretora, ela junta dinheiro de várias pessoas e ela compra alguns ativos. Então você pode ter, por exemplo, um fundo que é mais conservador, que ele pode colocar, por exemplo, 30% do seu dinheiro na poupança, 50% em tesouro direto, 10% em FII e 10% em ações. Você pode ter um fundo de investimento que é muito arrojado, que ele coloca 90% em ações e 10% em tesouro direto. Então se você não sabe administrar e quer deixar com alguém, você pode escolher esses fundos que são pacotes pré-montados de acordo com o perfil de cada pessoa. Lembrando que geralmente eles têm mais taxa, tem taxa administrativa, pode ter taxa de depósito, taxa para retirar, então você tem que ficar bem atento sobre esse tipo de investimento. Lembre-se que é muito importante você entender onde você está colocando o seu dinheiro. Então estude e coloque somente quando você estiver confortável e souber o que está fazendo. Quem entende e sabe o que está fazendo, é muito mais difícil você tomar um golpe. Então é isso aí. Esses são os 10 principais investimentos que você deve estudar para começar a montar a sua carteira. E lembre-se, entender cada um deles é fundamental para você fazer uma escolha consciente de acordo com o seu perfil. Como eu falei, nos próximos vídeos eu vou detalhar cada um deles, vou explicar melhor, dar exemplos para você conseguir se aprofundar cada vez mais no assunto. Na minha filosofia, eu só invisto em 4 tipos de investimento. Se você estiver interessado em saber, coloca aqui no comentário que eu posso fazer um vídeo explicando para vocês quais e por quê. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e coloque aqui nos comentários quais investimentos você conhecia. Até a próxima e abraço.